Bem-vindos ao Bit by Bit, onde a gente revisa as notícias mais importantes do dia para os mercados. E já vamos abrir hoje falando do Boletim Focus, que é divulgado toda segunda-feira. E dessa vez, a gente diminuiu a previsão para o IPCA de 2021 para 9,99%. A expectativa para o crescimento do PIB ainda em 2021 se manteve estável, esperando um crescimento de 4,5%. Para o ano atual de 2022, a expectativa do IPCA se manteve em 5,03% e a expectativa para o crescimento do PIB cai mais uma vez para um mero crescimento de 0,28%. Para 2023, a expectativa do IPCA está em 3,36% e de um crescimento do PIB de 1,7%. Seguindo pensando em Brasil, a gente tem aqui a notícia que a participação do nosso país em fundos estrangeiros é a menor desde 2014. A fatia da Bolsa Brasileira em fundos globais de ações caiu de 1% para 0,2%. Olhando para os fundos que investem apenas em América Latina, saímos de 65% para 55%. Esses são os dados da Companhia Internacional de Informações Financeiras, PFR, compilados pelo Banco BTG. Em outubro de 2021, o dado mais recente, estava colocando o Brasil em 4,3% de todo o capital dos fundos internacionais especializados em investir em ações de mercados emergentes. É a metade e a menor fatia destinada para a Bolsa Brasileira desde pelo menos 2014, quando consideradas as posições ao final de cada ano. Aqui a gente vê a nossa participação em fundos globais e em fundos de mercados emergentes. Em ambos há uma clara decadência da participação da Bolsa Brasileira. E sabendo que por volta de 50% dos investimentos na nossa Bolsa são de investidores estrangeiros, isso é de fato preocupante. A gente acaba precisando do investidor estrangeiro para termos uma forte recuperação e fortes altas na nossa Bolsa. Mas conforme o cenário fiscal brasileiro se deteriora, é cada vez menos atrativo investir no Brasil. Agora vamos falar de previsões para a Federal Reserve lá nos Estados Unidos. Alguns bancos de Wall Street já prevêem 4 aumentos nos juros nos Estados Unidos em 2022. Goldman Sachs, por exemplo, projeta que a Federal Reserve elevará os juros 4 vezes nesse ano e iniciará o processo de redução do tamanho de seu balanço já em julho. O banco JP Morgan antecipou na sexta-feira sua previsão para o primeiro aumento de juros desde o início da pandemia para março. Antes eles tinham uma previsão para junho. Eles também prevêem altas dos juros a cada trimestre desse ano. Então até o ano passado a gente se falava de 3 aumentos da taxa de juros nos Estados Unidos, agora já começa a se falar de 4 e a tensão vai aumentando, porque o aumento dos juros deixaria as ações menos atrativas, não só as americanas, mas como a gente acabou de falar, 50% da nossa bolsa é capital estrangeiro, então a nossa bolsa também ficaria menos atrativa com o aumento da taxa de juros nos Estados Unidos. E agora vamos falar de zona do euro, cujo desemprego volta a cair em novembro, alcançando 7,2%. Segundo o Eurostat, o desemprego atingiu 7,2% da população economicamente ativa em novembro, ante 7,3% em outubro e 7,4% em setembro. Aqui a gente vê a taxa de desemprego da zona do euro recuando desde janeiro de 2021, onde estava em 8,2%, e seguindo a sua contínua queda até os atuais 7,2%. Agora vamos para o cenário corporativo, primeiro falando da Vale, da CSN Mineração e da Uzi Minas, que paralisam suas atividades em Minas Gerais devido a fortes chuvas. Enquanto a Vale afirmou não haver alteração do nível de emergência em nenhuma de suas estruturas, a Uzi Minas entrou em estado de alerta para sua barragem central, desativada desde 2014. As fortes chuvas vêm causando estragos em Minas Gerais nas últimas semanas, alagamentos, deslizamentos, mortes. Essa é a situação em que se encontram diversas cidades mineiras. De acordo com o governador Romeu Zema, 154 municípios estavam em estado de emergência ontem. E esse nível elevado de chuvas deixou grandes empresas como Vale, Uzi Minas e CSN em alerta e causou impactos em suas atividades. Vale suspendeu parcialmente a circulação de trens na estrada de ferro Vitória-Minas e a produção dos seus sistemas Sudeste e Sul. A paralisação, segundo a companhia, é para garantir a segurança de seus empregados e de comunidades por conta das chuvas no estado. A CSN também decidiu suspender temporariamente suas operações de extração e movimentação na mina Casa de Pedra, em Congonhas, Minas Gerais. As atividades devem ser retomadas nos próximos dias. A Uzi Minas paralisou temporariamente as operações da sua controlada mineração Uzi Minas, até que condições climáticas estejam melhores e permitam um acesso seguro às minas e o funcionamento adequado dos equipamentos. Ontem a gente viu aí o desabamento em Capitólio, e parece que a situação está grave em Minas Gerais de fato, com as principais mineradoras que atuam na região paralisando parcialmente suas atividades. Agora vamos falar do Banco Next, controlado do Bradesco, que chega a 10 milhões de clientes e vai acelerar sua área de serviços. O número representa um crescimento anual de 170% e acima da meta inicial estipulada pelo presidente Renato Kleinsman ao assumir o cargo em março do ano passado, quando sua estimativa era de 7 milhões de usuários até dezembro. Segundo o presidente, o objetivo do banco é manter o crescimento agressivo
agressivo para fazer com que o Next se aproxime dos rivais. A empresa ainda está distante dos seus principais rivais, como o Nubank, que conta com 48,1 milhões de clientes, e o Banco Inter, com 14 milhões de clientes. Mesmo assim, o executivo prevê que a consolidação de novas funcionalidades lançadas pelo Next em 2021 pode ajudar a diminuir a distância entre outras instituições financeiras. A principal dela deve ser o Next Shop, o marketplace do banco digital lançado em novembro do ano passado. Eles também vão apostar num programa de cashback agressivo para manter os usuários na plataforma, com até 10% do dinheiro das compras de volta para a conta dos clientes. Além disso, a companhia quer ampliar a sua área de empréstimos. Eles não divulgam números, mas afirmam que o Next dobrou a sua carteira de crédito em 2021, enquanto viu a inadimplência cair 40%. Com as rivais capitalizadas, o Next percebeu que precisava correr contra o seu projeto, por isso a estratégia de crescimento acelerado em detrimento da rentabilidade continua. Agora vamos falar de uma outra empresa de crescimento, a Smart Fit, que registra um crescimento pelo 7º mês consecutivo da sua base de clientes. Em dezembro foram adicionados 23 mil clientes às academias, atingindo 91% do patamar de março de 2020. Considerando somente as unidades existentes antes da pandemia, a empresa atingiu 76% da base de clientes de março de 2020. Devido à sazonalidade, tipicamente o mês de dezembro é marcado por retração na base de clientes. A Smart Fit também informou a adição de 165 academias em 2021, versus 74 em 2020, devido ao arrefecimento da pandemia a partir de meados de 2021, que proporcionou a aceleração dos investimentos em expansão da rede. Ao final de 2021, a rede possuía 1.065 academias. Agora vamos de Grupo Soma, que anuncia recompra de até 44 milhões de ações. O anúncio veio nesta segunda-feira, dia 10, para a recompra de até 44 milhões de ações de emissão da própria companhia, correspondentes a 5,6% do montante total. Segundo o grupo, o objetivo do programa de recompra de ações é maximizar a geração de valor para o acionista por meio de uma administração eficiente da estrutura de capital da companhia. O programa terá duração de 18 meses, indo de 7 de janeiro de 2022 a 7 de julho de 2023. O Grupo Soma ainda divulgou que a recompra dos papéis será realizada com o montante global das reservas de lucro e de capital da companhia e do resultado realizado do exercício em curso. As aquisições serão realizadas a valor de mercado por meio da B3, a nossa bolsa. E para finalizar as notícias, vamos falar da Suzano, que pagará R$ 1 bilhão em dividendos. Ela aprovou na última sexta-feira, dia 7, o pagamento de R$ 1 bilhão em dividendos intercalares. Mostra a ata de reunião enviada à CVM. O valor por ação será de 74 centavos a ser pago no dia 27 de janeiro. A partir de 18 de janeiro, a ação já será negociada ex-dividendos. Um bom dividendo aí para o acionista de Suzano. E vamos agora aos destaques do Ibovespa. Dentre as altas, o que foi uma surpresa para mim, em primeiro lugar a gente tem a Uzi Minas subindo 4,77%, mesmo com a paralisação parcial das suas operações em Minas Gerais. Logo em seguida a gente tem a Fleury subindo 3,74%, o CSN subindo 3,32%, também uma surpresa para mim. Grupo Pão de Açúcar subindo 2,11%, a controladora do Iguatemi Gereissati subindo 1,98% e a JBS subindo 1,87%. Entre as quedas, o primeiro lugar fica com o Banco Inter, caindo 8,57%. Logo em seguida, a gente tem a Magalu com mais um dia de queda brusca, tá muito difícil pro acionista de Magalu. Ela tá caindo hoje 7,72%. Os últimos meses têm sido brutais pro acionista de Magalu. Depois a gente tem a Amélios, que também tem tido uns últimos meses brutais, caindo 5,75%, seguido de Qualicorp caindo 5,56%, Hapvida caindo 5,24% e Notre Dame Intermédica caindo 4,52%. No mapa da S&P 500 a gente vê o setor de saúde indo bem e algumas de tecnologia também. Fora isso, a gente vê mais vermelhos pelo mapa. Porém, houve uma grande recuperação mais pro final do dia. No começo do dia, a gente teve grandes quedas no S&P 500. Olhando para o nosso Ibovespinha, fechamos com uma queda de 0,75%, no caso um pouco similar, a gente chegou a cair bem mais, chegamos a testar aqui os 101.050 pontos e tivemos alguma recuperação mais pro fim do dia. O nosso índice de fundos imobiliários teve uma queda de 0,27%, se colocou levemente abaixo da sua média móvel de 200 dias. No S&P 500, a gente abriu aqui com um gap para baixo, chegamos a cair 1,43% ao longo do dia, pegando certinho nessa linha de tendência que a gente só tinha esses 2 pontos até então, e a partir daí ensaiamos uma boa recuperação, fechamos acima da abertura do dia, porém abaixo do fechamento anterior, mais especificamente 0,14% abaixo do fechamento anterior.
o índice alemão, que teve um dia muito mais brusco, com uma queda de 1,13%, abaixo da sua média móvel de 50 dias, porém respeitando ainda a de 20 dias. Durante a madrugada, o índice de Hong Kong teve o terceiro dia consecutivo de altas mais fortes, com uma subida de 1,08%, colocando uma alta superior à alta anterior. Será que a gente vai ver um início de uma recuperação? Quem também teve um comportamento muito volátil hoje foram os juros pagos pelo Tesouro Americano de 10 anos, que chegaram a ficar acima de 1,8%, porém fecharam com uma queda de 0,62%, pagando 1,75% ao ano. E hoje parece que tudo foi nesse ritmo, né? O Bitcoin também chegou a cair bastante ao longo do dia, mas recuperou boa parte dessas perdas e está caindo 0,36%. Ainda assim, uma clara tendência de queda no gráfico diário. O Bitcoin está mostrando bastante fraqueza. Como a gente teve muitos dias vermelhos aqui, é possível que a gente veja alguma recuperação, mais como uma correção mesmo, né? Mas a tendência ainda tá com cara de ser para baixo. E apesar do Bitcoin ter recuperado boa parte das suas perdas, a Cardano segue caindo 3,25%, VeChain caindo 4,16%, Avalanche caindo 5,48%. Então as altcoins seguem apanhando bastante no dia de hoje. E bem, o Bit by Bit vai ficando por aqui. Se você gostou do conteúdo, não esqueça de dar aquele like, se inscrever no canal e até a próxima!